Olá, um ótimo dia a todos. Sejam bem-vindos ao canal Dito Nogueira para mais um estudo da Palavra de Deus. Antes de iniciarmos o estudo, gostaria de convidar você a orar comigo. Vamos lá? Senhor, nosso Deus e Pai maravilhoso que estás nos céus, pedimos a tua bênção, Senhor, ao estudarmos a tua palavra no dia de hoje. E peço ainda ao Senhor que o Senhor abençoe a cada um que está estudando a Bíblia com a gente. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Texto da semana é: o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, né? E venha participar da alegria do seu Senhor. Mateus 25, 21, olha que maravilha, que convite bacana, né? Participar da alegria do Senhor. O estudo de hoje se refere a um acerto de contas. Chegou o momento de prestar contas para com Deus, né? Lá em Eclesiastes 12, 14 diz assim: de tudo que tem ouvido a suma é, teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, 13 e 14, né? Bom, o tema de hoje, então, né? Acertando as contas com Deus. Perto do fim do seu ministério, os discípulos de Jesus vieram até ele, em particular, chamaram ele de cantinho e: Senhor, diz-nos quando vai acontecer todas essas coisas, quando é que o Senhor vai voltar e quando será o fim do mundo? Olha a pergunta que eles fizeram para Jesus. E Jesus, né, responde com dois exemplos, né, que está no capítulo 24 e também no capítulo 25 de Mateus, para que os discípulos não só entendessem, mas também como as gerações que viriam logo após. Então ele falou em parábolas, né, para que eles entendessem o que ele queria dizer naquele momento. Porque às vezes, falando diretamente, a pessoa não entende. Então você faz uma certa comparação, então compara as coisas e a pessoa, né, com as coisas que ele tem, justamente com as coisas que ele tem no dia a dia, que ele faz no dia a dia, ele consegue compreender. Foi isso que Jesus fez, né? Primeiro, lá em Mateus 24, Jesus fala que dos sinais no mundo, né? E também ao redor, ao nosso redor, antes da segunda vinda. Então ele vai falar de alguns sinais. Qual é que é? O que ia acontecer? Primeiro, guerras, né? Desastres, hipocrisia do povo de Deus, né? E também a perseguição do povo de Deus, dos fiéis do povo de Deus. Então, mas você fala, ô Dito, mas isso acontece, ó, eu sei que isso, mas são sinais. Então, não importa se já aconteceram, não importa se está acontecendo ou se vai acontecer. Não importa. São sinais que Jesus já falou lá antes de acontecer, né? Algumas coisas que vão acontecer. Ponto. Você tem que crer nessa afirmação de Jesus. Em segundo lugar, está lá em Mateus também 25, diz assim: Jesus usa quantas histórias? 3 histórias no livro capítulo 25, referente, né, ao que ele queria passar para os discípulos. Primeiro, sobre as 10 virgens, né? Os 2 servos, e também sobre os talentos, né? Sobre os talentos. Agora eu pergunto para você, o que é talento e o que é dons? Então vamos lá. Talento é o quê? É algo que você adquire, que já vem de você, né? Da sua genes, né? Você já nasceu com aquele talento. Ou você também, com treinamento, consegue aprender facilmente, porque você já tem o talento. Então tem o talento que a pessoa já no ouvido, vamos tocar piano, ele não precisa, ele só de ouvido ele já toca o piano, né? Talvez nem conhece lá as notas musicais, mas já consegue tocar, porque de ouvido ele toca, porque ele tem o talento para isso. E ele vai aprimorar esse talento aprendendo as notas musicais, né? Vai conhecer as notas musicais. Aí ele aprimorou o seu talento, como tocar violão, né? Cantar. Então você já tem o talento para tudo isso. Mas tem uma coisa que Deus dá, só espiritual. O que é? O dom. O dom é do Espírito Santo de Deus. Quem dá é Deus. O dom.
entendeu? Então, o que é dom? O que é dom? Qualquer pessoa cristã ou não pode possuir talento, mas o dom, somente os cristãos possuem. Somente as pessoas que estão ligadas com o evangelho, com a pregação do evangelho, é que tem o dom, né? Então você pode ver quantas pessoas não nasceram na igreja, né? Cresceram na igreja, aprenderam a cantar, aprenderam a pregar e foram ótimos pregadores, foram ótimos cantores que hoje não estão, né? Vamos ver. Cantores. Quantos cantores não aprenderam a cantar, a louvar a Deus e depois saíram para cantar músicas seculares, né? Vários cantores, tanto o cantor norte-americano como os cantores brasileiros mesmo, aprenderam a cantar nos púlpitos das igrejas por aí, né? Quantos pastores não deixaram de pregar, né? Ótimos pregadores, não deixaram de pregar para virar político, né? Para ir para a política. Outros passaram a ser palestrantes, né? Outros fizeram outros estudos, pararam de pregar e usaram esse dom, né, de comunicação para outros fins. Então, o talento é dado para todos, mas o dom é para salvação de pessoas. Então, se você canta, se você aprende, se você tem o dom de cantar e se você está louvando a Deus, então o dom de Deus é que vai tocar no coração das pessoas e as pessoas vão se sentir atraídas pelo Espírito Santo e vão ouvir a música na qual você está cantando e elas vão aceitar Jesus até mesmo só pela música. Tem muitas pessoas que veio para a igreja devido à música. Ela ouviu aquilo lá, aquela música, aquela letra e ela se converteu. Outros vão pregar, né? São os pregadores, né? Vão pregar, falar para alguém de Jesus e as pessoas se convertem, porque é o Espírito Santo, isso é o dom do Espírito Santo. É de pregar. Você lembra no Pentecoste, quando os apóstolos saíram, né? E foram lá para a cidade e o Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas, né? O dom do Espírito Santo desceu sobre eles e eles começaram a falar em línguas. Não, eles estavam falando na língua materna deles e quem estava ouvindo na língua materna deles, porque o dia de Pentecoste era uma festa em onde vinha pessoas de toda parte do mundo para trazer a sua oferta lá no templo, né? E o que aconteceu? E muitas pessoas conheceram sobre Jesus, né? Pessoas que não tinham ouvido falar sobre Jesus, naquele dia se converteram. Mais de 3.000 almas se batizaram num único só dia, né? Então, isso é o dom do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito Santo é para a pregação do Evangelho, é para convencer as pessoas da salvação, né? É quando a pessoa aceita Jesus, quando você fala e ela aceita Jesus. É o Espírito Santo que está fazendo isso. Então, quando você não usa esse talento para pregação, ele é simplesmente um talento, não é um dom, né? Vamos lá, continuando. Então, qualquer pessoa cristã não pode possuir talento. Talento não tem nada a ver. Agora, só o cristão tem o dom do Espírito Santo. Ellen White também declarou: foi-me mostrado que a parábola dos talentos não foi totalmente compreendida. Esta importante lição foi dada aos discípulos para benefício dos cristãos que vivem nos últimos dias. Então, essa parábola, se você que está estudando a lição, você viu essa parábola lá, é para nós hoje. É para você entender e para mim entender. Ela, há 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos atrás, 50, 100 anos atrás, após Jesus Cristo, também foi para a época deles e foi importante para que aquelas pessoas entendessem a mensagem atrás de uma parábola. Então, Deus, ele tem várias formas de chegar até você. Mas se você não clamar pelo dom do Espírito Santo para a sua salvação e salvação de outro, para que Deus use através dos seus talentos para salvar outras pessoas, Deus vai te abençoar. É só você pedir. Então, tudo que nós temos que fazer é para a salvação de pessoas. Então, quando eu coloco a minha finança, coloco a minha vida para a pregação do Evangelho, Deus vai nos usar com os seus dons, né? Vamos lá.
Mateus 25, de 20 a 23, é bastante natural pensarmos que quem tem mais, né? Se você lê a história lá, você pensa, mas fulano de tal recebeu mais do que eu, né? Vamos para a parábola. Teve lá um dos servos que teve tanto, outros teve tanto, e teve um que só recebeu uma, né? E o que ele fez com essa uma? Enterrou, esguardou. Os outros todos multiplicaram o que receberam, mas essa pessoa não multiplicou o que recebeu. Aí você vai, mas é natural, né? Se eu fiz pouco, é porque eu recebi pouco. Ou se eu não fiz nada, é porque eu recebi muito pouco. Então, às vezes a gente acha que os outros que recebeu mais do que a gente têm mais responsabilidade. Não, para Deus é tudo igual. Se você ganhou um, o outro ganhou dois, ou ganhou três, ou então você ganhou três e o outro ganhou um, para Deus é a mesma coisa, porque Deus vai dar os dons para você conforme a sua capacidade, né? Conforme você pode fazer, porque Deus sabe quem você é, Ele sabe os seus limites, Ele conhece as suas limitações, então Ele vai abençoar dentro do seu, né? Das suas condições. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Que a gente, às vezes, começa a fazer mau juízo de outras pessoas. Não podemos fazer mau juízo de outras pessoas. Nós temos que fazer o que eu estou fazendo. Não importa o que os outros estão fazendo, não importa se o outro não está devolvendo o dízimo, se ele não dá oferta na igreja, se ele só vai ao sábado, ou domingo, ou quarta-feira para a igreja, não interessa. O importante é você, né? Você e eu, o que nós estamos fazendo, né? Ninguém tem mais obrigação do que eu. Todos nós temos os mesmos deveres e obrigações. Todos nós temos. E cada um dentro das suas limitações. Aí eu peço para você, vamos nos perguntar, né? Você pergunta para você e eu pergunto para mim mesmo, né? O que foi que Deus te confiou? O que Deus confiou a você? Pergunte. Faça essa pergunta para você. Olhe no espelho e fale, o que foi que Deus pediu para mim, né? E como você vai usar isso que Deus deu para você? Se Ele já te deu, talvez preste atenção, talvez Ele já deu e você nem percebeu. Nem percebeu. Meu amigo e minha amiga, Deus está aguardando a sua decisão. Que nós vamos comparecer diante do tribunal, nós vamos, e nós vamos prestar contas a Deus. Ele vai perguntar, o que você fez com o dom que eu te dei? Ah, eu cantava. E o que você foi fazer? Você cantou para quem? E que igreja você cantou? Ah, eu cantei na igreja até os 20 anos, depois eu recebi uma proposta e fui cantar secular. Ah, eu pregava na igreja, hoje não prego mais, né? Hoje eu fui fazer outras coisas. Deus, Ele tem um propósito na sua vida, assim como tem na vida de todos nós. A escolha é sua, né? Cada um de nós temos que fazer nossas próprias escolhas. Ninguém depois vai ser responsável pelo meu fracasso ou pelas minhas vitórias. Somente eu. Se eu me unir com Jesus Cristo, certamente serei vitorioso, porque Cristo vai me dar a vitória. Mas é eu que cheguei lá, é você que chegou lá, né? Ninguém vai te colocar lá, é você que tem que alcançar o seu espaço, né? O seu espaço lá no céu. Meu amigo e minha amiga, Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde, né? E hoje eu quero agradecer a todos vocês que se inscreveram no nosso canal. Você que ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. E também dê o seu joinha aí. Não esqueça de ativar o sininho para novos conteúdos, ok? Que Deus o abençoe. Até o próximo estudo.